Tá? Então hoje nós vamos falar mais sobre o pilar da saúde física, focando em bem-estar e alta performance, entender um pouquinho como que funciona tudo isso. O Hattori vai trazer muita informação valiosa e de forma simples, para você já colocar em prática hoje, já na hora que finalizar essa live, amanhã pela manhã, você já começar a mudar os seus hábitos e começar a fazer alterações, às vezes pequenas alterações, pequenas decisões que vão trazer grandes mudanças para a sua vida, como eu já falei nas lives anteriores. Algumas mudanças, grandes mudanças na vida, muitas vezes começam com pequenas decisões e pequenos passos. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu fui escrever as minhas metas anuais e eu cheguei na parte da saúde física, a única coisa que eu pensava era em peso. Puxa, quantos quilos ficaria bom se eu tivesse no final do ano? Então, quando eu fui escrever a meta do ano, eu só pensava em peso. E quando eu conheci o Hattori, eu tive a oportunidade de entender que o peso era somente um dos índices que estavam ligados à saúde e muita coisa mudou desde que eu conheci ele. Então eu quero que vocês já recebam com carinho aí, se você puder, já vai, coloca uma palminha aí para ele, que é um grande especialista. Eu vou aceitar aqui o convite para ele já entrar aqui, Dr. Antônio Hattori, aí eu já apresento o Antônio Hattori. Doutor Antônio Hattori, o Hattori. Opa, tudo bem? Boa noite a todos aí da live. Show, boa noite. Seja Tá escutando bem-vindo, bem? Hattori. Tá ótimo, tô escutando bem. Pessoal, dá um feedback aí se tá Maravilha. ok o áudio do Hattori. Hattori, puxa, Joia. muito legal ter você conosco essa noite aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Gente, para quem não conhece, esse é o Dr. Antônio Hattori, mais conhecido como Opa, Hattori aqui na cidade de Dourados. Ele é pai, né? Pai de duas crianças lindas, esposo da Priscila, uma isso, pessoa maravilhosa, né? Médico, é exato. nutrólogo. Daqui a pouquinho ele vai falar das especialidades dele. E tem ali no link da bio dele que ele é membro da ACSM, American College of Sports Medicine. É isso mesmo, doutor? Tá Exato, é isso certo? aí, doutor. Seria uma escola americana de medicina do esporte, é isso? Exato. É onde É a membro, gente olha se só que baseia, legal. né? Para Muito poder conduzir melhor os pacientes. show de bola. Eu tive o prazer de conhecer o Hattori por conta do treinamento Mastermind. Ele treinou primeiro com o Wesley Duarte, que foi o meu sócio no Mastermind. Logo na sequência, eu acabei treinando a esposa dele, a Priscila Hattori. Um abraço para a Priscila, é uma pessoa maravilhosa também. E logo nesse período eu comecei a consultar com o Hattori. E quando eu cheguei lá, Hattori, a única coisa que eu me preocupava era o peso. Eu falava assim, se eu chegar nos 72 quilos, 71 quilos, tá bom, né? E o Hattori É falou assim, verdade. peso é só um detalhe nessa dinâmica, nessa equação toda. Né? E já vai fazer 3 anos, gente, que eu tenho o Hattori como o meu médico, como alguém que me orienta nessa questão de performance, de saúde. E muita coisa mudou na minha vida aí desde que o Hattori começou a fazer parte dela. Então, Hattori, obrigado pela sua presença. Se apresente para o pessoal e fala um pouquinho das suas formações, das suas especialidades, para o pessoal saber quem é o Hattori. Que bacana. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui com você, Rony, e com a sua audiência, com esse pessoal que está interessado e teve disponibilidade de poder assistir agora. Pode ser que muitos vão assistir mais tarde, em outro horário, né? Devido ao trabalho, devido à Isso. correria, devido a estar chegando em casa nesse período. Ah, o meu, a minha formação, eu sou formado aqui em Dourados mesmo, pela Universidade Federal, há 14 anos, é isso, 14 anos, e desde então eu venho prestando atenção nos pacientes de forma mais integral. Por isso até eu fiz uma especialização em medicina preventiva, né? Depois em endocrinologia, uma pós-graduação em endocrinologia, em medicina esportiva e em nutrologia mesmo, como você disse, né? Atualmente eu trabalho como auditor no Hospital Universitário pelo SUS, né? Uhum. Atendo no consultório e também atuo como médico perito da Polícia Civil, né? Durante 1 ou 2 dias da semana também. É muita E, coisa. e a gente ainda precisa dispor de tempo para cuidar de vocês, né? Dos amigos, tudo, e poder informar Verdade. o pessoal, porque penso que essa é a nossa missão. Como profissional da saúde, médico, enfermeiro, educador físico, nutricionista, né, o psicólogo,
Essa equipe Uhum. multidisciplinar, ela, e isso me inclui também, a gente tem a função de orientar as pessoas que são de outras áreas, mas que têm interesse em melhorar seu desempenho físico, mental, né? E por que não social? Porque tudo fica bom quando você está bem, né? Sim. E, e falando da minha especialidade, ela é uma especialidade relativamente nova, né? Ela foi criada agora nos finais do século passado e ela tem tudo intuito de mudar um pouco a nossa prática médica. Porque nós fomos moldados numa medicina baseada em curar, né? Ou seja, a Uhum. pessoa vinha doente já para a gente e a gente tinha o intuito de tratar aquele paciente, dar alta e pronto, acabou, né? Mais um caso resolvido. Mas não, agora com a medicina preventiva, a gente tenta prevenir as doenças que podem vir a aparecer. Com isso, você acaba evitando esse sistema preventivo, descarregando um pouquinho a sobrecarga sobre o sistema secundário, terciário, né? Atuando Uhum. mais no primário, que seria a prevenção mesmo, evitando agora, os, através do nosso presente, problemas futuros, né? E melhorando assim a Uhum. qualidade de vida das pessoas. Isso reflete tanto na longevidade, que era antigamente o principal, tem que viver até 100 anos, até 150 anos. Mas não, os estudos mostraram que no Brasil, por exemplo, cerca de um quarto da nossa vida, 25% da nossa vida, a gente vive ou acamado ou dependente de alguém. Então, será que vale a pena viver 100 anos, mais 25 anos nessas condições? Nossa. Então, então está mudando um pouquinho esse conceito, né? Para expandir a qualidade da vida. A gente chama de expand life. Né? Então, que você viva 80, 90 anos, mas viva bem, íntegro, sem depender de ninguém. Então, Muito bom. isso é o que me motivou, né? Junto com essa equipe multidisciplinar, tratando os pilares também da saúde, que a gente vai falar mais adiante, né? Uhum. Show de bola, show de bola. Olha que interessante isso, né, Arthur? Cicinho. Porque Pode falar. realmente a gente só procurava médico no passado quando estava doente, estava com alguma dor, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje a gente Exato. está mudando isso realmente, né? E o Hattori, gente, muitas vezes o pessoal associa o Hattori somente aos atletas de alta performance. Muita gente fala, mas eu não sou de alta performance, né? Por que eu vou lá no Hattori? Esses dias eu recomendei. Eu falei, vai no Hattori. Ele falou, não, mas eu não faço exercício físico. Eu vou fazer o quê no Hattori? Eu falei, aí que você se engana, né? Porque é muito mais do que só a alta performance. É uma vida Dani, com saúde, é né? É uma vida verdade. saudável, né? É ver quais são os pilares, né? Quais são os índices, como é que está o teu corpo para poder ter uma vida com mais saúde. Mas aí você deu a deixa, eu já quero entrar nela. Assim, no seu ponto Joia. de vista, quais são os pilares? Se a gente fosse pensar em pilares para uma vida saudável, né? Quais seriam esses pilares, Rator, na sua visão como médico? Existem vários estudos que falam de 3 pilares da saúde, 5 pilares da saúde, 7, 8, 9, 10, 12, até alguns nesse nível, né? Eu considero, na minha humildade aqui, que são 5. Certo. E eu coloquei como 5 S's do Hattori, né? Que seria Show. uma alimentação equilibrada, representada pelo S do sabor, né? Uhum. A atividade física seria o S do sair do sedentarismo, né? O terceiro, de sono, S de sono mesmo, um sono Uhum. revigorante que vai te preparar para o dia seguinte ou para a semana que vem, né? O S de estresse, também relacionado à saúde emocional, que também foi falado Uhum. aqui no seu canal, né? E o Isso. quinto S é você ter sabedoria para poder usar todos esses outros pilares juntos, né? Show! Então ficou sabor, sedentarismo, sono, estresse e a sabedoria para poder usar isso. E a sabedoria, olha só, sabor, É, olha que interessante. Sair do sedentarismo, que aqui está ligado à atividade física de alguma maneira, sim, né? Movimentar o corpo de alguma maneira, sono, exato. estresse e sabedoria. Então vamos lá, vamos dar uma caminhada aqui. Ó, já começou a chegar pergunta aqui da audiência, né? O De Wagner repente Megaísmo, dá para você o encaixar Rafa, depois aí. Dr. Ó, Rafael, meu amigo o aí, Adriano, endocrinologista também.
O Adriano é um grande amigo, ele falou, ó, gostaria de saber sobre a importância da reposição hormonal para a melhor idade. Então depois dá para a gente encaixar alguma coisa aí Bom, dá pra dessa gente pergunta colocar que aí. ele falou aí. Tá Mas, certo, mestre. mas vamos lá. Ó, eu tinha separado uma pergunta aqui que era se era possível ter uma boa saúde sem pensar na alimentação equilibrada e sem pensar em exercício físico, né? Só que eu acabei de perceber que dois pilares seus estão aí dentro, né? Não vai parar em pé bem, né? Como Exato. que a gente pode pensar no equilíbrio dentro desses 5 pilares, né? Vamos pensar assim na questão do equilíbrio, porque nem todo mundo tem uma vida focada em rotina de exercício, nem todo mundo está buscando, como eu disse, a própria alta performance, né? Às vezes a pessoa Uhum. quer simplesmente viver bem. Então, se a gente fosse pensar dentro de um processo de equilíbrio, né, para atingir a grande maioria das pessoas, né, Certo. por onde começa, assim, né? Quais são os primeiros passos, né? Por onde as pessoas podem iniciar para pensar assim, puxa, preciso mudar minha vida para ter uma vida mais saudável. Por onde eu começo? A maioria das pessoas que nos procuram, geralmente elas estão acima do peso, né? E daí investigando, como você mesmo começou, né? Pô, tô um pouquinho de barriga, tal, não tô me sentindo Uhum, bem, falta de ar, indisposição. Então já começam sintomas que ainda não são uma doença. Não é uma pressão alta, não é o diabetes ainda, não é uma obesidade grave propriamente dita. Mas aí que é legal. A gente tem que ser um médico mais proativo. Ouvindo esses primeiros sintomas do paciente, a gente já começa a desenhar um panorama geral. Então, o primeiro passo para a gente fazer isso, sem médico, vamos supor que, eu quero uhum, melhorar sozinho. É possível? É possível sim. Primeiro você começa a organizar sua alimentação. Existe até um ditado que diz que a gente é o que a gente come, ou usar sim. comida como remédio, não é? Então, você fracionar a dieta, né? Pô, hoje eu tenho tempo de comer almoço e janta. Isso não é saudável. Uhum, Isso não dá uma distribuição adequada de proteína e nutrientes que seu corpo precisa, né? Ah, mas eu como café, almoço e janta. O ideal seria, de forma prática e simples, você fracionar isso em 4 ou 5 vezes ao dia. Ah, mas eu não sou fisiculturista, eu não sou atleta para comer tudo isso, né? Ou eu não disponho de tempo para fazer tudo isso. Se você não dispor de tempo uhum, agora, você vai ter que parar mais para frente por conta de alguma doença, né? Então é melhor que você mude a sua rotina que não está adequada. Então de manhã, colocar uma proteína, um ovo, um derivado de leite, se você não tiver nenhum problema, né? No meio da manhã uhum. uma fruta, uma coisa rápida. Quanto tempo você demora para comer uma maçã, Rony? Alguns Sim. minutos, 3 minutos. Então, um período que você vai ao banheiro, um período que você, no intervalo de um atendimento ou outro, ou de um cliente ou outro, para quem trabalha no atendimento, né? É um intervalo de Uhum. você comer uma fruta. Mas eu tenho que deixar pronto? Sim. O ideal é você deixar tudo programado, né? De manhã eu vou comer isso, no meio da manhã isso, no almoço provavelmente eu vou comer isso, ou nesse restaurante, ou essa marmita, né? No meio da tarde, mais uma porção de proteína, que pode ser ovo, carne, queijo, aveia, derivados de soja, né? Enfim, existe uma porção. E Um hoje o próprio whey YouTube também, protein, por exemplo, poderia ser, né? whey, que é super rápido, né? Ele Uhum. veio para isso, na verdade, para suplementar a quantidade de proteínas que o seu organismo precisa. E por que tanta Uhum. ênfase na proteína? Porque ela é o que forma músculo. Ah, mas eu não faço exercício. Mas a atividade física não programada, às vezes você fez uma mudança, você empurrou o carro, alguma coisa assim vai te ajudar no seu dia a dia, né? Mas o ideal é que você forme uma rotina. Por isso a importância de alimentar-se e ter uma rotina de exercícios. Por quê? O corpo gosta de tudo que é cômodo. Se você deixa um negócio programado, todo dia de manhã eu vou fazer. Mas, pô, todo dia eu vou ter que fazer? Cara, você vai ter um resultado surpreendente depois de alguns meses. Não é isso, Rony? Sim. Não, Então, total. você Sem sente contar que falta vira hábito, depois. né? Exato. Então, os estudos falam que depois de 3 semanas você começa a adquirir um hábito, mas resultado mesmo você vai ter depois de uns 3 meses, né? Uhum. 6 meses você já fica muito legal, aquilo já passa a fazer falta de você, já tem melhora hormonal, tudo que a gente observa e os pacientes vivenciam e relatam para a gente. Pô, o que eu tinha de distúrbio de sono, de ansiedade, eu melhorei, né? Meu intestino voltou a funcionar, estou bebendo mais água,
a minha memória melhorou, meu cabelo, minha pele está muito mais vistosa, né? Então são sinais que às vezes a gente deixa passar por dar prioridade para trabalho, outras coisas, e a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, né? Então, primeiro Sim, caso, primeira mudança na dieta, né? na dieta. Na forma de você se alimentar de forma equilibrada. Aí muitos vão dizer, mas comer assim, mais saudável, é caro, não é, homem? Olha, se for pensar que bolacha recheada é barata, realmente é barata. Hoje os ultraprocessados estão muito baratos, não é? Sim. Aham. Comidas congeladas, bolos, super barato um bolinho no mercado, Sim. né? Então, realmente sai um pouco mais caro, mas isso que você está comendo vai dar problema mais para frente e você vai ter que usar medicamentos para poder ajustar isso depois. E outra, E aí a conta fica cara, né? Quando a entra em conta medicação, chega e você sofre, né? Você tem a sofre, consequência exatamente. disso. Sim. Então, É, pode pode falar. falar. Nosso trabalho é evitar sofrimento. Ah, mas eu sofro para ir na academia. Ah, nada vem de graça, né? Na verdade, tudo exige um esforço. Então a gente fala para você achar conforto no desconforto. Vai ter que ser assim, Sim. até que fique E adequado, gostoso. nesse primeiro pilar, que é a alimentação, né? Porque agora dá para a gente dar uma caminhada nos pilares. Eu vi, inclusive, um post no perfil profissional de vocês. Até estava dando uma olhada hoje nos posts para pegar ideias Ah, até. E um dos posts lá legal. muito legal que você falava, que vocês colocaram assim, né? Você não precisa, para começar um processo, você não precisa tirar tudo que você come, as coisas que você gosta. Né? Na grande maioria das vezes, você precisa reduzir as quantidades inicialmente no processo para não sofrer tanto. Então, eu lembro no post lá que tinha, por exemplo, tinha uma barra de chocolate. Aí você colocava um xizinho e trocava por 2 pedacinhos. Né? Tinha lá uma Isso, quantidade grande de comida, se diminuía um pouco a quantidade. Então, muitas vezes, só o fato da gente diminuir as quantidades, já para começar a acostumar o corpo, né, já faz uma grande diferença, né, Arthur? Não precisa entrar literalmente numa exato. dieta totalmente regrada, arranca, corta tudo, doce tudo de uma vez só. Né? Às vezes você pode começar de uma forma mais tranquila, né? Exato. A gente tem que controlar os excessos, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas comem mais, buscam chocolate, doces, né? Por conta de excesso de quê? Ansiedade, né? Por conta do estresse. Então, na nossa consulta, algumas pessoas até estranham. Pô, por que você está perguntando Uhum. no meu intestino? Como que é o meu cocô? Se eu durmo, se eu Uhum. acordo, né? Que horas Eu que eu achei faço tal estranho quando eu vi coisa? a primeira vez o formulário. Pois é. Se eu já tentei alguma coisa antes, qual que é a minha religião, né? Uhum. Então, assim, são detalhes que vão te identificando, né? E isso a gente consegue individualizar mais. Se você é cristão, se você não é, se você tem fé, existem trabalhos até que associam fé à melhora, até do que o placebo, né? Que é o efeito Olha zero só. que a gente fala, né? Então, existe tratamento de psicológico, existe tratamento baseado na fé que vai melhorar o seu rendimento para quem crê. Então é Muito realmente legal. interessante isso. Excesso. A gente combate os Excesso. excessos. É. Trabalhar controlar os excessos, né? Muito interessante isso. Quando você fala, por exemplo, do intestino, são coisas que às vezes as pessoas não dão muito valor, né? E Uhum. depois que você começa a trabalhar, né, a tua saúde, você percebe o quanto muda, né? Até mesmo a questão do intestino. E é um sinal que às vezes seu corpo está dando que você não está prestando atenção, que tem alguma Exato. coisa errada. Né? Muito legal isso. De alguma maneira, isso faz parte do processo da conhecida como medicina integrativa ou essa questão de olhar de forma mais integral o ser humano faz parte disso também, Arthur? Faz parte, sim. Na verdade, quando a gente fala integrativa, é porque por que vieram as especialidades? Porque era muito difícil o médico dominar todos os assuntos, né? Então Uhum. foi separando em endocrinologia, cardiologia, ortopedia, hepatologia, de acordo, e aí o especialista ia a fundo nesse sentido, né? Só que Uhum. faltava aquela pessoa que unia tudo. Então muitas vezes entrava em conflito o tratamento do cardiologista com o tratamento do rim. E um não falava com o outro e o paciente estava tomando dois remédios que eram para a mesma coisa, né? Sim. Uhum. Então a gente veio para isso, para integrar o paciente, entendê-lo melhor
e devolver para o especialista de acordo com a necessidade, né? Show. Então, Show. essa Legal. visão humana que estava faltando, né? Era muito remediar. Na faculdade, a gente Uhum. aprendia assim, não era o Rony que estava ali, era o paciente do leito 33, aquele com dor de barriga, entendeu? Ah, mas por que que ele está com Uhum. dor de barriga? Ah, porque ele teve uma infecção. Mas por que que ele teve uma infecção? Porque ele foi no aniversário do filho dele, e lá teve uma intoxicação, enfim, o filho dele chama como? Chama Davi, né? Então, tudo isso faz diferença. Você se sente valorizado, você se sente observado e realmente cuidado, não é? Sim. Então, veio para isso, para individualizar, integrar e fazer uma medicina que a gente chama de medicina de acerto, mais assertiva, né? Show. Muito interessante. Legal demais. Então, a gente já falou do primeiro pilar aí, que é o sabor, né, que está ligado à alimentação. Óbvio que você começa dessa maneira, mas se você Uhum. puder buscar um profissional, né, de repente um nutricionista, alguém que possa te ajudar a preparar uma dieta dentro de uma determinada meta para você, uma quantidade de calorias por dia, enfim, melhor ainda. Hoje até Exato. facilitou-se muito, até porque hoje você tem certas especialidades que você consegue fazer a consulta até pela internet, né? Isso, Tem online mesmo. vários online, exatamente, várias pessoas que consultam online e a pessoa já faz ali a dieta já dentro daquilo Sim, que você tem como alvo, né? E a pessoa vai te acompanhando, é bem legal isso. Então, óbvio que dá para você começar sozinho, mas se você puder buscar a ajuda de um profissional, uma orientação, sempre é melhor. Tanto é que eu exato. acabei ficando 2 anos sendo acompanhado pelo Rator e fui ser acompanhado por um nutricionista esse ano agora. E já fez uma Uhum. grande diferença quando uniu as duas, né? Porque Exato. aí mexeu na minha alimentação e eu perdi peso muito mais rápido, né? Assim, acabei mudando muito mais rápido o meu corpo, aliando toda a parte de suplementação mais a parte da nutrição também. Então isso faz muita diferença mesmo. Vamos pegar o segundo pilar aqui, Exato. que é o sair do sedentarismo, que é exercício físico, é se movimentar. É o calcanhar de Isso, Aquiles da grande maioria depois da alimentação, né? é verdade. Ah, e assim, vou pegar o gancho que você falando, tem uma paciente minha, a Ale, que a gente ainda não se viu pessoalmente, né? A gente só consulta pela online. É Olha um só. casal que mora lá nos Estados Unidos, então ela consulta nutricionista online, médico online, personal online, mas ela executa tudo no real ali, viu? Que Um grande legal, abraço, cara. Ale. Show de bola, cara. Muito bom. Sobre o sedentarismo, né? Ah, mas eu preciso virar atleta, igual você falou, né? Não, atleta Uhum. vai viver disso, né? É diferente. Ou um hobby muito mais forte. O que a gente precisa, segundo os estudos, é de 30 minutos de atividade diária, 150 minutos por semana. Não é muito, né? Não. E eu fiz um cálculo, se a gente somasse meia hora todos os dias durante um ano, quantos dias a gente ia ocupar desse ano, desses 365? Você pensou nisso já alguma vez, mano? Você que é Não, bom de nunca fiz conta? esse cálculo. Não, Então, nunca fiz esse cálculo, se mas você, interessante. se você somar tudo de 365 dias, você vai deixar 18 para fazer atividade física. Ou É seja, não é muito pouco. nada. É muito pouco, não é? Então, assim, se a gente passa 3, 4 meses dormindo, por que não deixar 18 dias para a gente fazer atividade física para aquele ano? O investimento é muito baixo, não é verdade? Muito, muito, Então vale a muito pena. baixo. O fato de fazer exercício físico, você pode começar, se você não tiver nenhum problema de locomoção, claro, né? E tiver num lugar adequado que possa caminhar, você pode começar caminhando. Já vai ter uma melhora cardiovascular, já vai ter uma rotina de atividade física. A partir de 34 minutos, os estudos falam que você começa a ter uma liberação de catecolaminas, que são hormônios bons, que dão prazer, tanto quanto comer um bombom. Só que Olha só. a gente sabe que é muito mais fácil comer um bombom num dia de chuva, por exemplo, né? Do que sair para caminhar nesse dia. Mas você vai ter o Uhum. mesmo resultado de prazer, só que um resultado muito maior no metabolismo, e no bem-estar, no controle do estresse. Então isso é bacana. E o ideal é assim, não é que você não pode ter prazer comendo. Não, você tem que ter Uhum. prazer comendo sim. Mas o problema é que as pessoas só têm prazer comendo. Aí que está o negócio. O excesso que a gente tinha falado anteriormente. Então, atividade física seria, claro, legal você procurar um educador físico
para ver as suas necessidades, para ver as suas limitações que precisam ser trabalhadas. Mas pode começar com uma caminhada, pode começar com o esporte que você gosta, bike, futebol, uma luta, qualquer coisa que seja de sua preferência que você vai ter disposição para começar, né? Sair do sedentarismo já é uma grande vitória. Ah, mas eu posso só 2 vezes por semana. Tudo bem, 2 vezes é melhor que nada, né? Sim, com certeza. E com o tempo você vai expandindo isso. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí você encontra um amigo que gosta de caminhar também. E daí a amiga vai, vamos amiga, e vamos conversando. Quando você vê, você já está caminhando há 1 hora e passou rapidão. E aquilo lá fez você despertar e sentir-se melhor durante o dia. Olha, isso é bem legal quando você fala do encontrar algo que você goste, porque eu converso com vários amigos, cada um tem um esporte diferente, e a gente sempre chega à mesma conclusão, né? Às vezes a pessoa fala, eu queria andar de bicicleta porque eu acho que é mais fácil, mas eu não gosto de andar de bicicleta. Não adianta, então, andar de bicicleta. Você vai ter que procurar alguma coisa que você goste. Óbvio que uma caminhada é algo que a gente pode começar, mas se você encontra um esporte que você gosta, é muito mais fácil. Por exemplo, Sim. eu sempre amei andar de bicicleta, mas quando eu comecei a correr, eu passei a gostar mais da corrida do que da bike. Então, eu acabo, durante a minha semana, dos meus 6 dias de exercício, 3 é corrida. A bike hoje representa 1, no máximo 2 dias. Por quê? Porque eu gosto. Como você falou da questão do prazer, quando eu termino uma corrida de 1 hora, 1 hora e meia, cara, o corpo está endorfinado de uma maneira Exato. que é muito gostoso. Por mais que você está cansado, está dolorido, mas o prazer que você sente após o exercício e a qualidade que você passa o seu dia quando você... Eu, no caso, me exercito pela Sim. manhã. Então, muda muito o meu dia. Os últimos 3 dias eu não fiz. 2 eu estava gripado, deixei o corpo recuperar. E hoje comecei chovendo, falei, beleza, hoje não vai dar para correr. Mas o dia parece que não rende igual. O prazer, a disposição do corpo parece que não é a mesma, porque o corpo já costuma fazer aquele exercício logo cedo. Então, quando você encontra algo que você gosta, esse prazer aqui que você sente, eu quero pegar, por exemplo, a minha esposa. Ela ama o beach tennis. Ela não gosta de academia. Ela vai porque, como diz ela, precisa. Mas se ela pudesse fazer só o beach tennis no lugar da academia, ela fazia só o beach tennis, porque ela vai e gosta. Aqueles 45 minutos ela fala, nossa, é muito bom. Então, quando você encontra algo que você gosta, puxa, aí você faz com prazer, que aí é muito mais fácil, né? Exato. Tem que ser fácil, tem que ser gostoso, de preferência, porque daí o seu organismo fica mais fácil de assimilar, né? Quando as pessoas perguntam qual o melhor esporte? O melhor esporte é aquele que você gosta e que você vai fazer, né? Pronto. Ah, mas eu não gosto de nada. Então comece por academia, porque os estudos mostram que a academia tem melhor resultado, porque o treino resistido tem melhor resultado durante a execução e o estresse pós-treino, né? Então ele é um pouco melhor. Qual academia Inclusive, eu escolho? aí Qual academia eu vou escolher? Vou também falar aquela que é perto da sua casa. Você a não mais precisa fácil. muito. Que tá ali próximo. Você não vai pensar em voltar, em sair de casa. Então, aquela que tá ali. Né? Começa do Inclusive, simples Ratori, mesmo. pegando esse gancho da academia, você colocou algo bem legal, que é a questão lá no teu perfil, que é a questão de que o exercício físico, no caso, a musculação, ela ajuda, inclusive, no emagrecimento. Então, você não só acelera o emagrecimento, na verdade, né? Não Exato. só ganhando massa, mas você também acelera a perda de gordura. Então, já tem estudos que comprovam que ao você malhar pesado ou fazer mais força, você emagrece mais rápido também, né? Não é só ganhar músculo, né? Exato, com certeza. Você começa a usar o seu estoque, aliado a uma dieta equilibrada, né? Uma alimentação mais equilibrada, você vai ter um resultado físico legal. É o que mais modela o corpo. Tanto que a modalidade que observa essa riqueza muscular chama fisiculturismo. O cara que cultiva o físico, né? E não é de uma hora para outra, né? 1 ano, 2 anos. São vários anos treinando consecutivamente, mudando os treinos, fazendo uma dieta adequada para aquela intensidade de treino. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Show. Ó, tem uma pergunta do Adriano ali. Se existe alguma outra indicação
na utilização de creatina por crianças de 12 e 14 anos que têm atividade física regular e competitiva. São pessoas que competem, têm um esporte com competição. Existe alguma contraindicação para adolescentes já utilizarem a creatina? Ó, teoricamente não, mas tem que ver a necessidade. Se a criança tiver com uma dieta adequada, por quê? A creatina vem de compostos nitrogenados, carne, praticamente, né? Então, se ela tiver uma alimentação adequada, talvez ela não precise de creatina. A não ser que ela estagne, aí é necessário avaliar para ver se vale a pena. Mas não é Entendi. contraindicado, não. Não é Não vai contraindicado, dar, mas... não vai dar problema renal, não vai dar pedra no rim. Existem muitos mitos com a creatina, né? E é um dos suplementos mais estudados e que tem melhor resultado, tanto que é liberado para usar em atleta olímpico, né? Que é o ápice Sim. da atividade física nossa. E que tem todo um controle, né, para o que eles não podem utilizar, né? E a creatina está Sim, liberada, né? justamente. Óbvio que o uso da creatina, de alguma maneira, ela tem que estar atrelada a você beber água também, né? Você não pode simplesmente fazer o uso Sim, da creatina e não beber água durante o dia, né? Então, isso. isso também tem uma correlação, né? Sim, na verdade, a creatina vai melhorar o estoque de glicogênio, que é uma energia que fica armazenada no músculo para os primeiros minutos de atividade física, né? Uhum. E, lógico, o músculo bem hidratado trabalha muito melhor. Então, existe uma pequena retenção intramuscular que vai aumentar a força do indivíduo durante a atividade de resistência. Agora, para o Uhum. endurance só, eu só corro. Não tem muita vantagem você usar a creatina. Agora, se você faz uma natação mais pesada, uma atividade Uhum. de musculação, né, ou algum esporte que exige força, luta, aí já é legal você usar. É legal. Inclusive, no caso da Adriana, aí é tudo família de judoca. É a turma dos canos aí. Tudo judoca, essa Sim, galera. Os caras, é uma turma fera, tudo campeão. é verdade. Ratori, quando a gente fala Hum. de saúde física, né? Óbvio que peso é um parâmetro, às vezes você pensa só em peso, mas, por exemplo, depois que eu descobri o tal do percentual de gordura, na minha vida mudou, né? É, Porque você começa a não só utilizar como parâmetro a balança, né? Você passa a sim. ter esse é um dos índices que é o percentual de gordura. Mas além do percentual de gordura, quais índices, por exemplo, que são importantes a pessoa de alguma maneira fazer uma medição? Então, por exemplo, ela vai buscar um médico. O que é importante ela ter uma noção de parâmetros que pode ajudar ela a trabalhar essa questão da saúde física dela? Quais parâmetros a gente poderia levar em consideração, além da gordura corporal? Interessante a sua pergunta, viu? Na verdade, ela não vai ter disponível uma bioimpedância, né? Muitas vezes. Então, é Uhum, ideal o que que você precisa fazer? Você precisa se comparar com você mesmo. Não é se comparar ao uhum, Rony, se comparar ao Rattori. Mas vamos tirar uma foto? Vamos ver uma panorâmica de como eu estou hoje, né? Frente, perfil, costa. O padrão, esse aspecto visual já é um tipo de parâmetro. Outra são as roupas. Como que elas estão me caindo, né? A gente chama até de roupa sentinela. Aquela que você põe de vez em quando e você sente, putz, ela tá apertando hoje. Aí outro dia você veste a mesma camisa e fala, não, hoje tá mais tranquilo, né? Hoje provavelmente eu tô melhor. Existem as medidas, né? Existe a avaliação por pregas, feita pelo nutricionista, e existe uma investigação mais a fundo, que são através dos exames que você comentou, né? O médico vai uhum, pedir os exames iniciais, como, por exemplo, um hemograma, para ver se tem algum tipo de anemia, algum tipo de carência, né? A uhum, glicemia, os níveis de insulina, os níveis de colesterol, que vão entregar como aquela pessoa está se alimentando, colesterol e triglicerídeos, né? Porque tem uma relação direta com a quantidade de carboidrato e gordura que ela consome. uhum. Pode ser pedido os hormônios, né? Porque se ela vive muito em estresse, por exemplo, com a produção de cortisol muito aumentada, Cortisol. Uhum, isso que é o hormônio do estresse, digamos assim, só uhum. que ele é bom também, né? Só que estresse constante, cortisol alto constantemente, você acaba inibindo a produção de outros hormônios. Então é tudo contrarregulatório, né? Melhora um, baixa o outro, melhora. É como se fossem prioridades, né? A gente escolhe Sim. trabalhar mais, reduz o tempo com a família,
aumenta o tempo com a família, tem que trabalhar menos ou otimizar o trabalho. Então, você tem que estar sempre equilibrando esses parâmetros. Mas o ideal é sempre fazer uma avaliação com o médico, clínico, de sua confiança, para avaliar isso. Às vezes o açúcar já está elevado, opa, a gente já tem que... É um sinal amarelo para você tomar cuidado, né? Vamos melhorar a dieta? Como que está a sua alimentação? Seu intestino está funcionando bem? Você está realmente descansando, né? Porque às vezes seu dia é tão excitante que no dia seguinte você não conseguiu dormir bem, vai continuando aquele ciclo de autossabotagem fisiológica, né? Tanto que aqui em casa a gente já começa a fazer uma higiene do sono, já começa a diminuir a luz nos ambientes, né? Já começa a diminuir o uso de telas. Hoje não, porque a gente está fazendo uma live, né? Uhum. No YouTube. Mas a partir das 8, 9 horas é legal que você já comece a reduzir esses estímulos visuais para não ficar excitando muito a mente. E aí você entra no terceiro pilar, que é o pilar do Verdade. sono, né? Você Exato. entra já no pilar do sono. Porque, por exemplo, eu estudo esse assunto do sono tem muito tempo. Eu ouvi um podcast recentemente, porque eu acho apaixonante essa ideia do sono, né? E aí tem especialistas que dizem que o ideal é que você durma 7 horas por dia. O outro diz, não, o ideal é que você durma no mínimo 8 horas. O outro diz, o ideal é que você durma e acorde descansado. Assim, qual é o parâmetro para você saber se você está dormindo o suficiente ou se sua noite está sendo de qualidade, né? Como que a pessoa pode prestar atenção nesse pilar? Exato. O ideal é que você vá para a cama e durma, né? Não fique mexendo no celular. O fato de ficar deitado e não conseguir dormir já é um problema de sono, já é um problema na fase de indução. O sono é composto de várias fases, né? Inclusive, o mais importante deles é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, aquele sono bem profundo. Isso pode ser mensurado, estimado, na verdade, com aparelhos em clínicas de sono, né? Mas você pode fazer em casa através daqueles monitores de atividade, né? Sim. Tipo o Apple Watch, aquelas pulseirinhas, porque durante o sono a frequência cardíaca cai bastante. E nesse sono REM é o período que você fica com a frequência mais baixa e a atividade intelectual mais profundamente inibida, né? Então é um momento que você realmente relaxa. Tanto que pessoas nos estudos que ficaram privadas assim de 3 dias de sono, a pessoa começa a enlouquecer, assim que ela consegue o momento para dormir, ela já desliga, ela já vai para o sono REM automaticamente, que é para poder se Olha só. recuperar, né? Então, eu pergunto isso, quanto tempo você demora para dormir? Quantas vezes você acorda à noite? Mas eu acordo para beber água. O fato de você estar acordando para beber água já está errado, né? Ou você está bebendo muita água antes de dormir, ou você está usando aquilo como um pretexto para poder acordar e atrapalhar o seu sono, o seu descanso. E realmente, não existe estudo que define quantas horas de sono são necessárias assertivamente. Mas a gente sabe que tem que acordar mais disposto, descansado. Se você for monitorar, em torno de 3 horas de sono REM, né? Então, tem pessoas que dormem 4, 5 horas, mas acordam bem dispostas, porque tem um sono REM legal, deita e dorme, né? Isso é muito bem condicionado naquela pessoa. E existem pessoas que ficam rolando de um lado para o outro, não conseguem ter esse sono revigorante, apesar de ficar 9, 10 horas deitado, né? Então, Então, ou por isso a seja, importância do sono. um dos parâmetros é a quantidade de tempo que você dorme sem acordar durante a noite. Poderia ser um parâmetro, se você está acordando Sim. várias vezes e você está lembrando que você acordou é porque você não entrou possivelmente em sonos muito profundos. Né? Outra dica é já vir desacelerando pelo menos 1 hora antes. Esse eu penso que é o mais desafiante, porque a gente acaba viciando no celular, a gente já deita. Eu, por exemplo, às vezes deito com o celular na mão já, né? Mas não é o ideal, né? Quando eu estudava, falava-se muito que, por exemplo, hoje, com as luzes artificiais, né, o cérebro ele tem esse desafio de saber que é hora de você, literalmente, começar a produzir os hormônios necessários para te levar para o sono, para poder fazer a regeneração, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, a própria melatonina, né? Isso. Melatonina, né?
Que é o hormônio do sono. Ela é produzida pelo organismo, né? E às vezes acaba tendo que suplementar até para poder ajudar em alguns casos, né? Sim, algumas pessoas precisam suplementar. Então, esse excesso de estímulo de luz é como se o organismo falasse, ó, você não precisa ir dormir, porque ainda não chegou a noite, né? Exato. No passado, como não tinha isso, começava a escurecer o dia, o corpo já começava a se preparar para o descanso, né? A gente Exatamente. artificialmente acabou com isso, né? E é legal, assim, logo que você acorda, já ser exposto ao estímulo de luz para que o seu corpo comece aquele processo de despertar. Exatamente. E hoje, com essas luzes LED, branca, tudo que não tinha antigamente, né, fica um pouco mais difícil o corpo identificar se é dia ou de noite. Por isso, nos cassinos, por exemplo, não tem janela, geralmente, eles colocam o ambiente mais escuro, mas bem iluminado, para que você perca essa noção de tempo, né? Olha só. Então você fica lá várias horas, entra à tarde, não sabe nem que horas que vai sair, se você não estiver olhando, cuidando do relógio. Porque você se entretém tanto, e a luz ali seria o seu relógio fisiológico, ele é tampado à noite, né? A luz, enfim. Muito interessante. E aí nós temos o quarto pilar, que é o estresse ou a saúde emocional. Eu até deixei aqui uma pergunta, se já existe algum estudo, por exemplo, que ligue muitas vezes a falta de movimento ou a falta de suplementação, que até pode levar as pessoas até para uma depressão. Porque existe a depressão que é de fundo totalmente emocional, de algo que ocorreu na vida, e se existe alguma coisa que já mostra que até o hormônio desregulado pode levar a pessoa para um processo mais depressivo, para uma questão emocional. Existe alguma correlação já, Hattori, nesse sentido? Sim, existe. Principalmente desse hormônio que a gente falou, o hormônio do cortisol, né? Que ele é um hormônio bom, ele regula a pressão, regula os níveis de açúcar, né? Tem, junto com a adrenalina, se tiver uma situação que você precisa bater ou correr, né? É para isso que ele é usado. Então ele demanda mais açúcar, mais energia para os músculos para que você possa tomar uma atitude. Então ele é um hormônio bastante interessante. Controla a pressão, melhora as funções da memória, regula o metabolismo, como eu disse. Só que o problema é o que a gente disse no início, o excesso, né? Então você está em alerta o tempo todo, você vai ficar fadigado, exausto e começa a ter os problemas do excesso de cortisol, que daí seriam dificuldade de controle do açúcar, dificuldade de controle metabólico, né? Piora da memória, processos inflamatórios constantes, a pessoa fica doente o tempo todo e não sabe por quê, né? Difícil de controlar a parte de pressão arterial, e aí começa o processo de depressão também. Fadiga crônica, depressão, o cara começa a não querer ter vontade de nada, porque já exauriu a sua energia durante aquele dia inteiro, de estresse, de trabalho, de lida com alguma coisa que merecia mais atenção naquele momento. Tá passando um filme na minha cabeça aqui agora, porque ano passado, minha mãe faleceu em abril, né? O Hattori até teve a oportunidade de visitá-la quando ela estava na UTI ainda, na época do Covid. Sim. Minha mãe faleceu em abril e eu estava vindo de uma loucura, né? Eu que cuidei dela nesse período que ela ficou internada, meus irmãos pegaram Covid. Eu até contei essa história na live com a Vanessa. E logo depois eu continuei no mesmo ritmo. Eu não me permiti parar nem sequer para viver o luto. Eu falei, não, a vida não pode parar. Ela morreu, mas a vida não pode parar. Alguns meses depois, eu entrei num processo depressivo. E na sequência, me apareceu uma coceira que não tinha explicação nas pernas. O Hattori talvez vai lembrar dessa história. Eu lembro. Eu engordei muito, ó, tudo que o Hattori falou do cortisol tá aqui. Eu engordei muito aquele período, meu índice de gordura corporal aumentou demais. E aí eu fui no Hattori, ele pediu uma bateria, além de ter feito a bioimpedância, já viu que eu estava com a gordura lá em cima, pediu uma bateria de exames. E quando chegou o resultado, o único índice que estava bem alterado era cortisol. Todos os outros estavam normais. Eu lembro como se fosse hoje. Ainda. Aí você falou assim, cortisol alto é sinal de estresse. Então você vai precisar, ou você vai tirar férias, ou você vai descansar, você vai para uma terapia. Só que você vai ter que desligar, cara, porque senão a gente vai te desligar de outra maneira. Ele falou, então vai começar a vir a conta.
E eu até compartilhei isso na live com a Vanessa, das terapias integrativas, que naquele momento foi o momento que eu fui trabalhar, fui para terapia, sabe? Eu fui cuidar de mim. E o índice que deu esse sinal no exame físico foi o cortisol, que estava extremamente alto. E óbvio que vinha ali de um processo de, além da depressão, um processo de estresse pós-traumático, aquela loucura que foi a morte da minha mãe, né? Então o corpo desregulou total e eu entrei num processo depressivo. E o hormônio indicou que era isso que estava ocorrendo na minha vida, né? Pra gente ver o quanto que é importante, às vezes, um índice, né? Ele deu uma congelada para mim aqui. Vamos ver se volta. Se alguém puder me dar um feedback aí, se está me ouvindo ainda, o Rator deu uma congelada aqui. Vamos ver se volta. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Gente, se alguém puder me dar um feedback, se está me ouvindo bem ainda aí, o Ratori caiu, eu vou chamar ele novamente para a gente finalizar a live aqui. Já está indo para o final. Vamos ver se eu consigo pôr ele de volta aqui. Ok, obrigado. Marcelene, foi a Marcelene ou foi a Nayara? Ah, legal, Claudinha, obrigado. Ele deve entrar daqui a pouquinho, ele caiu lá. Eu estava falando da minha experiência do ano passado. Vamos ver aqui se ele já voltou. Aqui. Deixa eu convidar ele de novo. Vamos ver se dá certo para a gente poder ir para o finalzinho. Aí, voltou. Opa, voltamos. Mas só fechando aqui o assunto. Certo. Né? E aí foi o cortisol que foi o cortisol que apresentou ali que tinha alguma coisa totalmente desregulada, né? Então, essa questão da saúde emocional, óbvio, né, Ratori, que o ideal é que a pessoa também busque a ajuda de um profissional, né, para poder ajudar a trabalhar essa questão do estresse, né? Isso, as pessoas têm bastante resistência aí em terapeuta, aí em psiquiatra, em procurar um coach, né? Porque, pô, vou falar do quê? Vou ficar falando do quê, né? As pessoas acham que são autossuficientes nesse assunto, né? E acabam não procurando a ajuda de um especialista. Acaba compartilhando informações importantes com pessoas que não podem ajudar. Pai, mãe, irmãos, né? Vizinhos. Eu falo, não é para falar com as suas amigas desse problema, não. Esse problema é muito íntimo seu. Vai falar com uma pessoa especialista, um líder, um coach, um psicólogo, um médico, que pode te auxiliar realmente. E se ele não puder, ele vai te indicar alguém que possa, né? Então, essa é a importância de tratar de forma integrada ou de ter humildade, de conseguir compartilhar esse drama, essa angústia do paciente, né? A humildade de buscar ajuda, né? E também do profissional de reconhecer. Porque muitas vezes a gente fala, não, a gente dá conta de tudo, traz aí que eu resolvo. Né? Mas não é assim. Tanto que eu tenho um nutricionista, tenho um psicólogo na minha equipe, né? Tem o pessoal que cuida da harmonização também, para quem gosta, da parte mais estética, né? Então, tudo isso é importante. Show. Inclusive, na semana que vem, eu vou estar com o Jonas Clayton, que é um psicólogo. Vai estar falando aqui também de saúde emocional. A gente vai entrar no TCC, que é a terapia comportamental cognitiva. Vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação nessa visão da psicologia, né? Como pode ser trabalhado isso. Então, e estou pleiteando uma psiquiatra para estar conosco também em breve aqui, porque a gente precisa derrubar esse mito, né, Ratori, né, de que eu não vou psiquiatra porque eu não sou louco. A gente ouvia isso, era da época dos nossos avós, né? Isso já acabou, pelo amor de Deus. Né? Eu, por exemplo, sempre que eu preciso, é um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, eu tenho já as pessoas para onde eu vou. Né? Vários anos vários meses eu fui acompanhado por uma psiquiatra amiga que me ajudou muito, né? Foi indicação da minha terapeuta, ela falou, eu recomendo que você vá para psiquiatra, que eu penso que talvez vai ter que entrar com medicação e agora é um médico para isso. E foi muito bom para mim naquele momento. Então, nesse pilar aqui do estresse, saúde emocional, os profissionais que podem nos ajudar de alguma maneira, né? Como você disse, os terapeutas, psicólogos, coaches, líderes, às vezes líderes espirituais que vão até te encaminhar para esses profissionais depois, né? Muitos líderes têm essa sabedoria de falar, não, eu penso que agora você precisa de um profissional e vai te encaminhar, às vezes até de forma indicada.
né? E por fim, o quinto pilar é a sabedoria de como saber lidar com tudo isso, né? Exato. Eu costumo falar que para alguns pacientes que esse ano seria o ano da nossa saúde, né? Como que funciona isso? O ano da saúde. Você começa a pensar consigo mesmo. Tudo que você come, tudo que você executa, está coerente com a saúde que você está procurando, né? Puta, eu vou me matar de comer uma barra de chocolate. Tem a ver com a sua saúde? Vai melhorar a sua saúde? Não vai. Então, é melhor você comer 2 tabletinhos ali e saciar aquela vontade naquele momento, né? Eu Sim. preciso fazer atividade física, eu estou cansado, mas eu preciso ir. Se você for, vai contribuir para a sua saúde? Sim, vai. Então vai, né? Pense nisso. Tudo que você for fazer vai contribuir para aquele propósito que você está querendo seguir, né? E isso eu acho bastante interessante, muito importante, Sim. aliás, um objetivo bem focado, né? E um detalhezinho que eu Pode deixei falar. escrito aqui, que é a importância da água, cara, né? Nossa, Poucas pessoas bebem água o suficiente ou sabem beber água, não é mesmo? é verdade. Então, assim, o que a água faz pela gente, né? Ela regula a temperatura do corpo nos dias frios, nos dias quentes, ela evita cálculo renal, melhora a saúde intestinal, controla a saciedade, porque o núcleo da fome é muito perto, muito próximo do núcleo da sede. Então, muitas vezes o seu organismo está te avisando: olha, Rony, bebe água, Rony, bebe água. Cada 10, 15 minutos. E você não vai, você está ocupado, você está focado ali no trabalho, né? Aí ele fala assim: não, água não tem gosto, água não dá prazer. Vamos fazer ele comer um chocolate? Que daí vai espessar o sangue e aí a glicose necessária vai chegar ao cérebro. Já que a gente não tem volume, água suficiente. Rony, come Nossa. chocolate. Aí você, putz, chocolate eu gosto. Me dá prazer, vou lá e como. Com o tempo, Muito bom. o seu cérebro para de te avisar para beber água. Porque você não obedece mesmo. Aí o que Sim, você passa a fazer? Só comer. Só comer. comer. Dá prazer, sacia o cérebro, só que isso vai trazer outras consequências, né? Então, o ideal é que você beba cerca de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Isso é uma média, tá? Na Uhum, verdade, varia conforme a atividade física, a região que você mora, se é muito quente, muito frio. uhum. E como que eu faço para beber isso? Né? Uma pessoa de 70 quilos, ela teria que beber em torno de 2,5 litros a 3,5 litros de água, né? No dia. No Uhum. dia. Eu posso beber 1 litro de água? Até pode. Só que você não vai absorver aquela água totalmente. O corpo vai eliminar, né? Exato. E com ela vai também alguns eletrólitos e nutrientes pela urina, porque vem um excesso de água, né? Uhum. Agora, quando você pega, acorda e toma um copo de água, toma um copo de água por hora, se a gente fizer uma conta, ao final do dia, tirando o horário de sono, você vai beber 3,2 litros de água. Aquele copinho de 200 ml, sabe? Branquinho, Sim. descartável, bem Aham. chulezinho. Aquilo lá. Olha Você só. vai ter um aproveitamento muito bacana, porque a água vai estar disponível antes de você ter sede. Então vai estar saciado, vai estar equilibrado. E com isso agora a moda é anti-age, né? Vai melhorar a Uhum. saúde da pele, do Da cabelo, pele. enfim. Ó, Mantenha-se hidratado. muito legal. E Hattori, um dos sinais de que a gente não está, além de sentir sede, né? Como você falou que o organismo às vezes até para de avisar. Mas além Uhum. disso, a cor da urina ela é fundamental, né? Opa, isso é verdade. É um outro parâmetro, né? Quanto mais concentrado, significa que você está desidratado, teve que reciclar aquela água da bexiga, ou que teve que absorver muita água do intestino grosso. E isso faz com que as fezes ficam mais endurecidas, né? Menos pastosas, isso acaba dando prisão de ventre. Por isso a importância dessa pergunta da saúde intestinal. Provavelmente ela está desidratada, se tiver com prisão de ventre. Tem a parte hormonal inadequada, tem a parte de alimentação de fibras. Então, só de você observar o seu cocô, né, já traz muitas informações. E existem muitas pessoas assim que eu pergunto, como que é o seu cocô? Pô, eu nem vejo. Eu dou descarga, nem olho para aquilo, né? Mas observe, igual a gente disse no início, é um sinal que seu corpo É está um te sinal. dando.
É legal. E se a urina está muito amarela durante o dia todo, é porque possivelmente o teu organismo não absorveu a quantidade de água que precisa, né? E Um isso faltou parâmetro água. seria o parâmetro seria a urina estar mais pro Claro. transparente. Até o fim do Isso. dia, ela tem que estar mais transparente que o teu organismo foi absorvendo. É mais ou menos essa a Exato. ideia, né? Isso, a gente fala para, assim, a primeira urina do dia, a urina um que a gente fala, geralmente era um pouco mais concentrada porque ficou a noite toda na sua bexiga, né? Então ela Uhum. vai sair um pouco mais escura mesmo. Agora é bom a gente evitar a segunda urina escura do dia. Então isso é legal. Interessante. Show de bola. Uma dica que eu tenho, eu até dei essa dica no podcast, eu tenho uma garrafa aqui, essa garrafa de 900 ml. Né? Essa garrafa é o sinal de que eu preciso parar de trabalhar. Então, como é que funciona? Como é que funciona? Começo a trabalhar pela manhã. Quando acaba a garrafa de água, é o momento que eu preciso levantar. Dá em torno de 1 hora e pouquinho. 1 hora e meia até. Aí é o momento que eu levanto, encho essa garrafa de água, vou ao banheiro, dou aquela descansada no corpo, não dá 10 minutos, 10, 15 minutos, volto. Sento para mais um período de concentração. E dessa maneira, eu acabo bebendo 2, 3 garrafas dessas de manhã, 2, 3 à tarde. Às vezes até penso que passa um pouquinho da quantidade ideal, né? Não, não Porque tem problema. também talvez não teria problema. Mas no mínimo 3 litros dá para beber por dia tranquilo. E aí um amigo meu falou que começou a usar essa estratégia. Falou, Rony, eu comprei uma garrafa de 800, 900, porque eu sei que vai dar mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de serviço e vai dar o momento que eu preciso dar aquela paradinha. Então é uma dica para você que está assistindo aí. Por exemplo, a minha esposa tem o maior desafio beber água. Ela gosta do Mulheres. tereré. Mas o Rattori já falou para mim que o tereré não substitui a água, né? Não adianta, né? Isso. Tem efeito diurético, tem a cafeína, né? Então você vai absorver ali 50, 60% da água que você tomar no tererê. Mas é Entendi. bacana, é melhor que não tomar água. É Melhor que melhor que tomar não nada. tomar, com certeza. Mas o ideal é conseguir criar essa rotina do beber mesmo, né? Nem que você Isso. comece com o aplicativo te lembrando, uma vez por hora ele vai bipar. Tem um monte de aplicativo que faz isso. Tem um Ele vai monte. bipar lá, beber água. Aí você vai lá, bebe um copinho de água, daqui 1 hora ele bipa de novo, você bebe. Isso. É uma dica, de repente, para você Sim. criar o hábito para quem ainda não criou. Para a gente fechar, eu Exato. queria ver se você responde aquela pergunta do Adriano lá no início, que ele perguntou Qual que se... é? Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Foi bem lá no início que ele fala da reposição hormonal para melhor idade, né? Aqui. Ele quer saber qual a importância da reposição hormonal para melhor idade. Cadê? Cana representa. Não. Foi bem lá no início. Qual Gostaria que de é? saber sobre a importância da reposição hormonal para melhor idade. Ah, bacana. Então, assim, a reposição hormonal, ela veio para quem está precisando realmente do hormônio, né? Isso, existe um decréscimo durante o envelhecimento, o processo fisiológico de envelhecimento, e existe algumas alterações que são consideradas doenças que vão baixar excesso de cortisol, uma produção inadequada testicular ou ovariana dos hormônios. Então, o que a gente avalia? Será que o paciente tem demanda para aquilo? Será que está causando nele, né? Qual que é a causa da falta hormonal? Então, primeiro avaliar a causa e depois a gente vê a necessidade de suplementar ou não. Mas conforme o envelhecimento, é necessário, muitas vezes, você estimular a produção. A atividade física vai fazer isso, uma alimentação adequada, o controle do estresse, o sono, né? Mas o que acontecia antigamente é assim, eu uso o exemplo das mulheres que entram na menopausa, né? Antigamente a mulher era só para procriar e cuidar dos filhos e depois cuidar dos netos, quando ela não precisava mais procriar. Então ela não precisava mais menstruar, né? O ovário, os óvulos começavam a atrofiar e entrava em menopausa, ou seja, parava-se a produção hormonal. Hoje a mulher de 50 anos, 60 anos, ela está super produtiva, diferente de antes, que tinha que ficar em casa só, né? Hoje não, elas estão super produtivas. E mesmo que fiquem em casa, elas cuidam dos netos, providenciam coisas para os filhos, às vezes administram alguma coisa, aluguel, comércio à distância. Então a demanda hormonal é outra. Ela precisa de ter uma suplementação para poder manter aquele ritmo de atividade, né? Para não virar uma avó, aquela de cadeira de balanço e fazendo crochê apenas.
Show de bola. E lembrando, né, Rattori, que reposição hormonal sem acompanhamento médico nunca, né? Sempre com Sim. acompanhamento médico para fazer as medições, né? Tem muito amigo meu aí que está na academia que já começa a tomar hormônio por conta e a gente fala, gente, é um risco, que às vezes você tá estimulando o seu organismo a parar de produzir aquele hormônio porque você está suplementando ele sem a devida Cuidado, né? quantidade, com cuidado, né? Então, sempre lembrando que Uhum. quando a gente fala de reposição hormonal, precisa de um acompanhamento médico para poder fazer isso de forma correta, tá? Exato. Rattori, puxa, 1 hora que estamos aqui passou que eu nem vi. É muito Verdade, cara. Olha só interessante, que cara. bacana. Mas muito legal. Rattori, assim, geralmente eu peço pro convidado deixar uma dica ou uma mensagem final. Então agora é aquele momento que eu passo a palavra para você deixar as suas considerações finais para o nosso público, tanto os que estão assistindo agora ao vivo, quanto aqueles que vão assistir depois da live gravada. Ah, legal. Olha, se você tiver como, comece do simples, do menos complexo para o mais complexo, mas sempre que possível procure um especialista, seja de que área for, não só da saúde, né? Para que você tenha economia de tempo, economia de dinheiro também e evite frustrações, né? Então você otimiza. Isso eu penso que seja performance, não é Sim, verdade? Não é a medalha de ouro que é performance, mas você está bem consigo mesmo e cada dia melhor, melhor, melhor. O que a gente chama de. Existe uma filosofia japonesa que chama Kaizen, né? Que é a uhum. melhora constante, a melhora contínua, que foi instituída pela Toyota no período pós-guerra, que eles foram melhorando e hoje dominam o mercado de automóveis, porque sempre dá para fazer alguma coisa melhor do que ontem, Muito né? bom, muito legal. Olha só, isso é alta performance, né? Ter uma vida Exato, com saúde, né? Com a saúde equilibrada, isso é exato. performance. Poxa, muito legal, Rator. Lembre Agradeço dos, demais. lembre dos Pode cinco falar. S's do Hattori, né? Olha lá, ó. Eu anotei aqui, ó. Sabor, que é Sabor, alimentação, sair do sedentarismo, que é fazer exercício físico, cuidar do seu sono, né? exato, Controlar o estresse, que é saúde emocional, e ter sabedoria para poder equilibrar tudo isso. Ó, os 5 S's do exatamente. Rattori. Sim, inclusive, o 5S é uma medida de performance também que as empresas É, utilizam. verdade, O 5S do Rattori vai ser. verdade. Esse é Antônio, muito exclusivo. legal, assim, show de bola ter você conosco, né? Eu sei que, gente, vocês não têm noção quando eu vi a agenda do Rattori que ele abriu na minha frente para encontrar um horário para a gente poder fazer, né? Uma agenda super concorrida, é muito paciente, é muito compromisso e você ter conseguido encaixar. E eu sei que esse é um horário que era para você estar descansando agora. Então, obrigado por ter aceito esse convite, estar aqui com essa audiência. Obrigado a todos que passaram aqui nessa noite, todos que vão assistir depois essa live gravada. Né? Quem não segue o Rattori, procura o Rattori nas redes. Eu vou deixar também marcado nos vídeos tanto o perfil profissional quanto o pessoal dele para vocês seguirem. O perfil profissional tem muita dica legal, tem É muito curso verdade. interessantíssimo, tem muita coisa legal. E o perfil profissional do Rattori o pessoal é muito legal também, porque ele dá umas dicas de pré-treino, mostra um pouquinho Verdade. da vida dele, da rotina, é muito legal te acompanhar. Então, Rattori, obrigado realmente, tá? Que Deus continue te abençoando aí, continue fazendo Amém. de você essa pessoa aí que traz, né, de alguma maneira auxilia as pessoas a terem mais qualidade de vida. Eu falo que isso é uma missão, né? De alguma Exato. maneira é uma missão. Eu acho que a medicina já é uma grande missão e principalmente quando a gente pensa numa medicina preventiva também, vai muito mais além. Então, parabéns por esse trabalho. Que Obrigado Deus te mesmo. abençoe muito. Obrigado por todos que estiveram até Amém. aqui e até a próxima oportunidade. Obrigado, Rattori. Verdade. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.